Olá, hoje vamos fazer uma introdução ao estudo da cinemática. Mecânica é a parte da física que estuda o movimento e o repouso dos corpos, além das forças e suas interações com esses corpos. A cinemática é a parte da mecânica que estuda o movimento e as trajetórias dos corpos, sem revelar suas causas. Trajetória é o conjunto formado por todas as posições ocupadas por um móvel durante seu movimento, tendo em vista determinado referencial. Essa fotografia ilustra bem o ponto de vista do fotógrafo, e é o mesmo ponto de vista de quem está vendo essa imagem nesse momento. Os dois aviões realizam movimentos retilíneos. O rastro de fumaça deixado por cada uma das aeronaves ilustra bem a trajetória de cada uma delas. O referencial, portanto, é o corpo dotado de massa e volume, ou um sistema físico que é um conjunto de corpos em relação ao qual se realizam as observações, as descrições e as formulações de leis físicas. Portanto, o estado de repouso ou de movimento dos corpos depende do referencial adotado, bem como as suas trajetórias. Essa imagem ilustra bem isso. Vamos supor que esse avião esteja voando em linha reta com velocidade constante, e vamos desprezar a resistência do ar. Num certo momento, ele solta uma caixa de mantimentos para essa pessoa que está ilhada aqui. Se essa pessoa que está no solo for o referencial, essa caixa então vai realizar uma trajetória curvilínea ou parabólica, porque ao mesmo tempo que ela está andando na horizontal com a mesma velocidade do avião, ela também está caindo devido à força da gravidade. Já para o piloto, ele não vê a caixa indo para frente nem para trás, apenas caindo em linha reta, porque por inércia a caixa tende a continuar com a mesma velocidade horizontal, já que não há resistência do ar. Nessa fotografia nós temos várias estrelas. Elas estão em repouso ou em movimento? Depende do referencial adotado. Por exemplo, se o referencial for a Terra, essas estrelas estarão em movimento em relação à Terra, pois a posição de uma estrela em relação a nós varia ao longo do tempo. No entanto, uma estrela em relação a outra estrela estará em repouso, pois elas estão fixas lá no espaço. A posição entre elas não varia ao longo do tempo. Portanto, para a física, não existe estado de repouso ou movimento absolutos. Tudo depende do referencial. Podemos dizer que o Sol, que é a nossa estrela mais próxima, está em movimento em relação a nós, e vice-versa, porque a posição entre nós e o Sol varia ao longo do tempo. A Lua é o nosso satélite natural e a gente percebe que ela se move, que ela muda de posição ao longo do tempo. Portanto, podemos dizer que a Lua está em movimento em relação a nós e vice-versa. As pessoas que estão sentadas dentro desse ônibus, elas estão em repouso ou em movimento? Depende do referencial adotado. Uma pessoa que está sentada está em repouso em relação às demais pessoas sentadas. A pessoa que se desloca dentro do ônibus estará em movimento em relação a essas pessoas sentadas, e vice-versa. No entanto, todas as pessoas que estão dentro do ônibus estarão em movimento em relação à pista, em relação à calçada, em relação às árvores. Suponha agora que um carro esteja se deslocando na mesma direção, no mesmo sentido e com a mesma velocidade do ônibus. Portanto, um em relação ao outro está em repouso, porque a posição entre ambos não varia ao longo do tempo. Aqui nós temos três imagens que reforçam a ideia de que o estado de repouso ou de movimento dos corpos depende sempre do referencial. Essa fotografia eu registrei do Autódromo de Brasília, numa corrida de Stock Car. Eu acompanhei o movimento do carro com a câmera. E aí você percebe que o carro não está borrado, ele está bem nítido. É como se o carro e a câmera estivessem em repouso um em relação ao outro. No entanto, como a câmera se moveu em relação à pista, a gente nota que a pista está borrada. Essa outra imagem foi registrada de dentro de um carro. Eu estava de carona e no momento do clique, a câmera estava em repouso em relação a mim, em relação ao carro. No entanto, ela estava em movimento em relação à rua. Por isso que a rua e os postes são borrados. Essa imagem foi registrada com um tripé. Eu deixei a câmera gravando durante 30 segundos. Portanto, essas lojas dessa comercial e os carros estacionados, eles estavam em repouso em relação à câmera. No entanto, para os carros que estão em movimento aqui na pista, foi registrado apenas os feixes de luz dos faróis, são esses feixes amarelos, e das lanternas, são esses feixes vermelhos. O espaço é o valor algébrico da distância medida na trajetória entre a posição do móvel e a origem dos espaços, que é o marco zero, em determinado instante de tempo. Essa imagem ilustra a posição de um carro em 3 instantes. Aqui nós temos a trajetória do carro, o S é de espaço e o M de metros. No instante T0, ele está na posição menos 20 metros, porque ele está à esquerda do poste, que é o nosso referencial. No instante posterior T1, ele está a 6 metros do poste. E no instante T2, ele está a 25 metros do poste.
Deslocamento escalar, ΔS, é a variação do espaço ou mudança de posição sofrido por um móvel sob certa trajetória. ΔS igual a S menos S0, onde o S é o espaço final ou posição final e S0 é o espaço inicial ou posição inicial. Nós temos um semáforo, que é o nosso referencial, e a posição desse bonequinho em dois instantes. No instante inicial, T0, ele está na posição inicial, ou espaço inicial, S0. E no instante posterior, T, ele ocupa o espaço S, ou posição S. Uma observação importante é que o deslocamento escalar não significa necessariamente a distância percorrida pelo móvel. Nesse primeiro trecho, esse bonequinho está se deslocando no sentido da trajetória, que é o sentido crescente das posições. Portanto, ele realiza um movimento progressivo. E o segundo trecho ele está voltando no sentido contrário da trajetória, que é o sentido decrescente. Portanto, ele vai realizar um movimento retrógrado. No primeiro trecho, a variação de espaço, ΔS, vai ser o espaço final menos o espaço inicial. Então, é só pegar 50 menos 10, que dá 40 metros. No segundo trecho, o espaço final é 30 e o espaço inicial é 50. Portanto, 30 menos 50 menos 20 metros. Para determinarmos a distância total percorrida pelo móvel, basta somar o módulo do deslocamento 1, que foi de 40 metros, e o módulo do deslocamento 2, que foi 20 metros. Lembrando que o módulo de um número é o valor absoluto desse número, você desconsidera o sinal menos. Portanto, a distância total percorrida por esse bonequinho foi de 60 metros. Para determinarmos o deslocamento escalar total desse bonequinho, não interessa saber o quanto ele andou de fato. O que nos interessa é saber a posição inicial dele e a posição final. Ele saiu da posição 10 metros e terminou na posição 30 metros. 30 menos 10, 20 metros. Portanto, a distância percorrida de um móvel só será igual ao deslocamento escalar quando esse móvel não mudar de sentido. Velocidade escalar média. A velocidade escalar média é dada por essa fórmula, ΔS sobre ΔT, onde o ΔS é o deslocamento escalar, ou variação de espaço, e ΔT é o intervalo de tempo. Notem que a velocidade média é inversamente proporcional ao tempo. Para um carro sofrer um certo deslocamento, quanto menor o intervalo de tempo que ele gastar, maior sua velocidade média. Portanto, durante um certo deslocamento, para você obter a velocidade média desse carro, você tem que levar em consideração o tempo total da viagem. Uma observação importante é que o velocímetro de um carro indica a velocidade instantânea desse carro, a qual é tomada em um intervalo de tempo muito pequeno, tendendo a zero. É como se você estivesse dirigindo um carro e naquele instante que você olha no velocímetro, ele está marcando ali uma certa velocidade e aquela é a velocidade instantânea. No Sistema Internacional de Unidades, a velocidade é medida em metros por segundo. Pode ser que em alguns problemas a velocidade esteja em km por hora e você tenha que convertê-la para metros por segundo. Neste caso, você divide por 3,6. Se for o contrário, transformar metros por segundo para km por hora, você multiplica por 3,6. Exemplo 1. Às 16 horas e 55 minutos, um carro passa pelo quilômetro 10 de uma rodovia. Às 17 horas e 25 minutos, o mesmo carro passa pelo quilômetro 50. Qual a velocidade média do carro no referido trecho? O carro, às 16 horas e 55 minutos, está passando pelo quilômetro 10. E às 17 horas e 25 minutos, ele passa pelo quilômetro 50. Como sabemos, a velocidade média é a variação do espaço dividido pelo intervalo de tempo. A variação de espaço, você pega o espaço final, 50, menos o espaço inicial, 10. Isso dá 40 km. E o intervalo de tempo, mesma coisa. Você pega o tempo final menos o tempo inicial. Isso vai dar 30 minutos. Então, esse intervalo de tempo é de meia hora. Com isso, o resultado final é de 80 km por hora. Exemplo 2. Às 10 horas, um carro parte de Brasília com destino a Uberlândia, distante 400 km de Brasília. Ao meio-dia, o motorista estaciona num restaurante à beira da estrada para almoçar, ficando 1 hora parado. Em seguida, ele segue viagem e, ao final de mais 2 horas, chega em Uberlândia. Determine a velocidade média do carro em todo o trajeto. O carro partiu de Brasília em direção a Uberlândia. A distância que separa as duas cidades é de 400 km. Ele partiu às 10 horas da manhã e, ao meio-dia, ele parou num restaurante à beira da estrada para almoçar. Portanto, nesse primeiro trecho, ele gastou 2 horas de viagem.
ele ficou 1 hora parado. Depois ele seguiu viagem e ao final de mais 2 horas ele chegou em Uberlândia. Então a minha velocidade média, que é ΔS sobre ΔT, eu vou pegar a variação de espaço, que é 400 km, e vou dividir pelo tempo total da viagem. Para eu ter o tempo total da viagem, eu tenho que incluir o tempo de parada também. Portanto, ele gastou 5 horas. 400 dividido por 5 é igual a 80 km por hora. Bom, gente, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima.